Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Raifran e na aula de hoje vamos estudar sobre resolução de equações polinomiais do segundo grau completas, ok? Na aula anterior nós estudamos também sobre equações de segundo grau, mas da forma incompleta, alguns métodos de resolução e nós vamos ver agora um método bem conhecido e famoso na matemática, que é sobre a fórmula de Bhaskara, tá, ok? Então, pegue seu material e vamos aos estudos, ok? Então, vamos lá! Na aula anterior, estudamos sobre as equações polinomiais do segundo grau incompletas. Aprendemos ainda seus métodos de resolução e na aula de hoje veremos como resolver as equações polinomiais do segundo grau completas, né? Então, para que você relembre um pouquinho mais, né, a gente vai ter que fazer uma certa retomada, ok? Então vamos lá. Hoje você conhecerá o método mais rápido de se resolver uma equação do segundo grau na forma completa, né? Usando uma fórmula muito conhecida e interessante. A fórmula de Bhaskara. Mas quem foi Bhaskara? Será que ele realmente é dono da fórmula? A história das equações de segundo grau também tem suas raízes em um país asiático culturalmente riquíssimo, que é a Índia, ok? Aqui você vê, né, uma imagem que remete a Bhaskara, né? Mas quem foi Bhaskara, né? Bhaskara foi um matemático, astrólogo, astrônomo, professor indiano. Se tornou conhecido por ter criado a fórmula matemática aplicada na equação do segundo grau, embora haja controvérsias quanto a esse fato. Bhaskara trabalhou com a questão da raiz quadrada em equações, sabendo que existia duas raízes na solução da equação do segundo grau. Mas há registros sólidos de que a conhecida fórmula de Bhaskara seja realmente dele, né? Isso acontece porque as equações até o século XVI tinham letras, o que foi usado depois daquele século pelo matemático francês François Viet. Ok? Então aqui um contexto histórico sobre a fórmula de Bhaskara, né? Mas vamos conhecer a fórmula resolutiva, né? Dada a equação completa ax² mais bx igual a c, em que a, b e c são coeficientes reais e que a é diferente de zero, as raízes dessa equação serão dadas pela seguinte fórmula, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac, tudo isso dividido para 2a, ok? Então, essa é a fórmula conhecida de Bhaskara, né? Nós temos ali letras, nós temos ali raiz, então a gente vai entender melhor na forma prática, tá bom? Prosseguindo, né? Sendo que a expressão b² menos 4ac será chamado de delta, que nós temos esse símbolo grego. Sendo assim, né, teremos que delta é igual a b² menos 4ac, ok? O delta, a gente vai colocar ele aqui dentro da raiz, ó, porque ele é igual a b² menos 4ac, tá, ok? Então, aqui nós temos as duas partes principais. Quando nós irmos resolver uma equação do segundo grau, você vai ter que achar o delta, que tem o nome também de discriminante, e depois você vai trabalhar com x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido para 2 vezes a. Assim você consegue resolver qualquer tipo de equação polinomial do segundo grau, ok? Então, como essa fórmula, também podemos resolver equações incompletas. Olha que informação importante, não somente as completas. Todos os tipos de equações do segundo grau a gente consegue resolver, né? Então, vale a pena trabalhar com esse tipo de metodologia. Então, não se esqueça, de tanto você ficar repetindo, né, pessoal, essas fórmulas, você vai ficar lembrando. Muita gente fala assim, professor, né, são muitas letras, muitos números, mas de várias práticas você vai conseguir já mapear que vou fazer o delta, do delta vou encontrar o x e assim em diante. Lembrando que essa metodologia ela é boa porque eu faço tanto para a completa ou a equação incompleta. Tá ok? Vamos prosseguir? Então, voltando aqui, né, vamos reconhecer os coeficientes da equação, né? Analisando a fórmula dada, perceba que ela é dada em função dos coeficientes da equação. Então, é importantíssimo que você saiba reconhecer os valores numéricos, né, desses coeficientes. A seguir, uma regrinha básica para você achar facilmente os coeficientes. O coeficiente A está associado a x². Já o B está associado ao termo x e o C está associado ao termo que aparece sem letra. Também chamamos de termo independente da equação, tá, ok? Que são os números, pessoal. Não esqueçam disso, né? O que nós podemos falar
ainda sobre a equação do segundo grau, que você precisa trabalhar com alguns exemplos para entender quem são os coeficientes. Então, veja aqui em x² menos 5x mais 6 igual a 0. Né? Nesta equação, temos os coeficientes diferentes de 0. O a igual a 1, o b igual a menos 5 e o c igual a 6. Percebam que o a é aquele que está com x², o b é aquele que está com x e o c é o termo independente. Hipoteticamente, ele não tem nenhuma letra junto com ele, ou seja, a incógnita. Né? Outro exemplo que eu posso trabalhar, né, com vocês é trabalhando já a forma de Bhaskara. Professor, qual é o primeiro momento? O delta. O delta é igual a b² menos 4ac. O que nós vamos fazer depois? Vamos substituir. Onde tem o b, eu vou colocar ele ao quadrado. Então, menos 5 vai ficar ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é, no caso, 6. Sempre vou fazer a substituição. Não esqueça disso. Né? Substituir, vamos fazer os cálculos. São dois separadamente. Né? Porque vou fazer aqui a potência. Menos 5 ao quadrado é igual a 25. E quando eu multiplico esses três valores, vamos ter o valor de menos 24. Quando a gente subtrair, nós vamos ter o delta igual a 1. Né? Como o delta é igual a 1, você vai estar lá na frente que vamos ter duas raízes distintas. Né? Ou seja, vamos ter duas soluções diferentes. Né? Então, aí, nós tiramos os coeficientes e aplicamos o delta. Tá ok? Então, observe que o discriminante, que é o delta, é igual a 1. Fiz, na verdade, esses dois passos, vamos fazer o terceiro. Né? Qual é o terceiro, professor? Você vai pegar a equação, né? Você tirou os coeficientes e vamos colocar na segunda parte da fórmula, né? Que x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes a. Ou seja, né? Aonde tinha aqui, pessoal, né? O b vai ficar menos 5, onde tinha um delta vai ficar 1, e onde tinha um a, eu coloco o número 1. São os valores que nós conseguimos lá no início da nossa questão, né? Então, vamos ter que fazer geralmente 3 passos, né? Aqui vamos fazer o jogo de sinais, aqui calcular a raiz quadrada e aqui depois o produto. Quando você faz todos esses cálculos, vamos obter 5 é adicionado e subtraído, né? Tem essa condição, 5 é mais ou menos 1 dividido por 2. Então, nós vamos ter dois aumentos aí. Então, vou chamar de x1. Como ele é mais ou menos, vou até colocar aqui para você não se perder, ó. Mais ou menos, porque vai ter a situação que eu vou somar e depois subtrair. Então, vai ficar 5 mais 1 dividido para 2. E quando você soma, vai ser igual a 6. E a metade de 6 vai ser igual a 3. Olha, na minha primeira solução, x, né, vai ser igual a 3. Se eu encontrei o primeiro, eu vou ter que ir atrás do segundo, né? Como eu fiz mais ou menos, agora eu vou trabalhar com aqui 5 menos 1. 5 menos 1 dividido para 4 vai ser igual a 4 meios. E quando eu divido, eu vou ter o meu x igual a 2. Ou seja, né, as raízes dessa equação é x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Ou seja, eu posso colocar, na verdade, pessoal, né, esses valores que nós obtemos, a gente pode colocar na equação e vai tornar a sentença verdadeira. Você vai perceber que vai ser igual a 0. Outro modo de você ver se a resposta está correta. Tá bom? Vamos fazer mais exemplos aqui para que você entenda melhor? Ok? Vou colocar aqui o exemplo número 2. Né? Quando você vai colocar esses valores, né, de 2x² menos 4x menos 6 igual a 0, você tem que colocar os coeficientes. Nós temos o a igual a 2, o b igual a 6 e o c igual a menos 2. Né? Aqui, o primeiro passo que nós vamos fazer é obter os coeficientes. E veja que o a é igual a 2, o b é igual a menos 4 e o c é igual a menos 6. Como nós falamos, né? Associamos o a quem está com x², o b quem está com x e o c quem está sozinho, o termo independente, né? Segundo momento, vamos fazer o discriminante. Delta igual a b² menos 4ac. Substituindo, nós vamos ter o que, professor? Né? Vamos colocar aqui o b ao quadrado, o b é menos 4, coloque ao quadrado. Muitos alunos perguntam, professor, esse menos 4? Esse menos 4 é da fórmula, sempre será menos 4. Vai multiplicar vezes a, depois vezes c. 2 vezes menos 6. Próximo passo é o quê? Vou fazer aqui essa potência e esse produto. Então, quando nós fizermos isso, vamos obter, né, 16 mais 48. Né? Por que é mais? Devido ao jogo de sinais. E quando você adicionar, você vai obter o valor de 64. Ou seja, gente, observe que o discriminante é igual a 64. Quando eu dar uma raiz quadrada, vou logo adiantar um pouquinho,
Veja que é um sinal positivo que você está fazendo a questão corretamente, tá ok? Pessoal, colocada aqui a equação e os seus coeficientes, nós vamos trabalhar com o nosso terceiro momento. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes a. Substituindo cada valor de acordo com os nossos cálculos, nós vamos colocar o seguinte, né? Vimos que o b é igual a menos 4. O delta, fizemos o cálculo, encontramos 64. E o a é igual a 2. Vamos substituir nesses 3 pontos. E teremos 3 cálculos, né? Os jogos de sinais, a raiz quadrada e esse produto, ou seja, a multiplicação. Quando você faz todos esses casos, nós vamos obter, na verdade, né, 4 mais ou menos 8, porque 8 é raiz quadrada de 64 e eu vou dividir para 4. Como aqui tem esse símbolo de mais ou menos, é porque vai ter um momento que você vai somar e depois subtrair. Veja o seguinte, olha, vou colocar o meu x1, vou colocar 4 mais 8 dividido para 4. 4 mais 8 é 12. Dividido para 4, vamos ter o x1, nossa primeira solução, igual a 3. Fiz a primeira raiz, vamos para a segunda, né? x2 é o quê? 4 menos 8 dividido para 4. Fazendo a diferença entre os valores, né, vamos obter menos 4, ali no numerador. Quando dividimos menos 4 para 4, vamos ter x2 igual a menos 1, né? Ou seja, as raízes dessa equação é 3 e menos 1. Pessoal, finalizando aqui nossa aula, olha aqui essas palavras-chave. Trabalhamos com a equação do segundo grau. A resposta é chamada de raiz. Ela é considerada completa quando tem todos os coeficientes. Nós utilizamos a fórmula de Bhaskara, que consiste em quê? Ter o discriminante, né, que é o delta, e depois colocarmos, né, naquela formulazinha, né? Como é que era a fórmula? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes a. Com esse processo, você consegue resolver qualquer equação do segundo grau, ok? De novo, ache o coeficiente, faça o delta e encontre x, tá ok? Então, fechamos aqui a nossa aula. Não esqueça de entrar na plataforma Eduque e até a próxima aula.